Você está no Português com Cissol e eu sou a professora Simone Oliveira. Assim, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos dos adjetivos. Eu sugiro que você assista ao vídeo sobre substantivos antes desse. E também temos um vídeo falando de forma genérica sobre todas as classes gramaticais. Antes de iniciar o conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva neste canal, compartilhe este conteúdo com alguém que você sabe que tem interesse em língua portuguesa. E também deixe um comentário aí, dando uma sugestão para um próximo vídeo ou deixando a sua dúvida sobre este conteúdo, ok? Vamos então à aula sem enrolação. Cada classe de palavra tem as suas características. A classe dos adjetivos tem uma característica muito especial. Lembre-se disso. O adjetivo vai sempre estar acompanhando um substantivo, dando característica para esse substantivo. Então, em uma frase, a palavra só será adjetivo se ela estiver caracterizando um substantivo ou uma palavra que tenha o mesmo valor do substantivo ali na frase, que esteja nomeando algum ser. Exemplo, nosso planeta é azul. Nessa frase, o adjetivo azul está dando característica para o planeta, para o substantivo planeta. Ok? Então, não é qualquer planeta. É um planeta que tem a característica de ser azul, se difere dos outros por essa característica. Outro exemplo, ele é azul. Nesse caso, nós não temos um substantivo, nós temos o pronome ele, mas que faz às vezes de substantivo. Então, a palavra azul está dando característica a ele. É um adjetivo por isso. Também é muito importante conhecer as locuções adjetivas. E o que são locuções adjetivas? Duas palavras que funcionam como um adjetivo. Uma preposição mais um substantivo ou uma preposição mais um advérbio. Exemplo, comprei objetos de decoração. De decoração equivale ao adjetivo decorativos. Comprei objetos decorativos. É uma opção que se faz, usar uma locução adjetiva ou usar um adjetivo. Nem sempre existe um adjetivo para uma locução adjetiva, mas existem muitas locuções que têm adjetivos equivalentes. Por exemplo, água da chuva, água pluvial. Água do rio, água fluvial. Então, fluvial é o adjetivo, do rio é a locução adjetiva. Pluvial é o adjetivo e da chuva é a locução adjetiva. Vejamos uma coisa bem importante a respeito dos adjetivos. Assim como qualquer outra palavra da língua portuguesa, os adjetivos podem ser substantivados. Isso quer dizer que, em uma frase, uma palavra que geralmente é um adjetivo pode funcionar como um substantivo. E essa é uma questão muito cobrada em concursos e em provas. Saber se o candidato consegue identificar no contexto, na frase, se aquela palavra está realmente funcionando como adjetivo. Então, vejamos como isso ocorre aqui no exemplo. O velho mestre foi sábio. Veja só, nós temos a palavra velho, que é um adjetivo, dando característica para um substantivo, a palavra mestre. Nesse caso, tudo está normal. Velho, adjetivo, caracterizando o substantivo mestre. Vejamos agora a frase de baixo. O velho foi sábio. Nessa frase, nós não temos nenhum substantivo sendo caracterizado pela palavra velho. A palavra velho é que está funcionando como substantivo e, inclusive, está sendo caracterizada pela palavra sábio.
que aí também funciona como um adjetivo, assim como na frase de cima, certo? Então, nós temos a palavra sábio também como adjetivo, mas em o velho foi sábio, velho é o substantivo da frase. Também por estar antecedido por um artigo. Essa é a forma de substantivar as palavras. Antecedendo as palavras com um artigo ou com outro determinante, como um pronome, por exemplo, nós tornamos aquela palavra um substantivo. Isso a gente vai ver em todos os vídeos da playlist classe de palavras. Nós vamos ver como se dá esse processo em cada classe de palavras. Então, é muito importante entender isso, porque é uma questão muito cobrada em concurso. Inclusive, depois, na apostila que eu vou deixar aqui na descrição, apostila com algumas questões, inclusive de concursos, vai aparecer uma questão cobrando essa diferenciação, ok? Existem muitas coisas para se falar a respeito dos adjetivos. É uma classe de palavras bastante extensa, com bastante conteúdo. Mas aqui eu selecionei as questões mais relevantes. Por exemplo, nos concursos se cobra muito a respeito do contexto, de como o adjetivo pode modificar o sentido de um texto, de uma frase, apenas pelo posicionamento desse adjetivo. Vejamos os exemplos. Ele é um homem grande e ele é um grande homem. O mesmo adjetivo posicionado de forma diferente altera completamente o sentido da frase. Em ele é um homem grande, o adjetivo está se referindo à estatura, ao tamanho deste homem. Na frase seguinte, na frase de baixo, ele é um grande homem, nós temos que interpretar de outra forma. O adjetivo grande está se referindo a características da personalidade deste homem. Vejamos outros exemplos. Ela é uma mulher nova. Ou ela é uma nova mulher. Nestas duas frases, novamente, a alteração da posição do adjetivo mudou completamente o sentido da frase. Então, em ela é uma mulher nova, o adjetivo refere-se à idade dela, certo? Em ela é uma nova mulher, o adjetivo está se referindo provavelmente à fase de vida dessa pessoa. Então, é muito importante perceber, além de saber reconhecer que aquela palavra está funcionando como adjetivo, também perceber que o posicionamento dela em relação ao substantivo que ela caracteriza pode alterar o sentido da frase. Os adjetivos podem ser classificados como explicativos ou restritivos. Essa diferenciação vai ajudar bastante no entendimento das orações adjetivas, um assunto mais para frente. Vejamos agora, então, como se faz essa classificação. Para que o adjetivo seja classificado como explicativo, ele precisa dar ao substantivo uma característica que já é inerente a ele. Exemplo, as líquidas águas. Líquidas é o adjetivo que está caracterizando águas, mas essa já é uma qualidade própria de águas. Outro exemplo, o vasto oceano. Vasto é um adjetivo explicativo para o substantivo oceano, mas a vastidão já é própria dos oceanos, certo? E quando é que o adjetivo é restritivo? Quando ele dá uma característica que distingue o substantivo dos demais seres. Exemplo, aves aquáticas. Nós temos algumas aves que não são aquáticas. As aves aquáticas, elas têm uma dependência do habitat aquático para se alimentar e outras questões inerentes à biologia. Enfim, as aves sendo qualificadas como aquáticas, aí é uma restrição. Então, esse adjetivo, aquáticas, está restringindo
está distinguindo um grupo de aves. Entendido? Os adjetivos também podem ser classificados em simples ou compostos. Se formados por apenas uma palavra, serão adjetivos simples. Exemplos: céu azul, olhos claros. Se eles forem formados por duas ou mais palavras, serão classificados como adjetivos compostos. Exemplo: casacos azul claros. Nós teremos um vídeo falando um pouco mais sobre as flexões dos adjetivos, porque, como eu disse antes, é um assunto muito extenso e esse vídeo ficaria muito grande. E nesse caso aqui, nós temos um exemplo da flexão de um adjetivo composto. Sempre que for uma cor e a palavra claro ou escuro, a cor fica no singular e a palavra claro e escuro concorda com o substantivo. Nesse caso, casacos, masculino, plural. A palavra claro ficou no masculino, plural. Se fosse blusas, seria blusas azul claras. Mas nós teremos um vídeo falando mais sobre essa parte de flexão, porque é uma parte bastante extensa. Também é possível classificar os adjetivos como primitivos ou derivados, de acordo com a sua origem. Quando o adjetivo não se derivou de outra palavra, quando ele é a palavra original, a primeira palavra, dizemos que ele é primitivo. Exemplo: ela tem uma bela voz. Nessa frase, o adjetivo bela é classificado como adjetivo primitivo, porque ele não veio de uma outra palavra. Ele é a palavra original, a primeira. Vejamos o outro exemplo agora para adjetivo derivado. Ela tem uma belíssima voz. A palavra belíssima, que é um adjetivo, se originou da palavra bela. Então, ele é um adjetivo derivado. Eu espero de coração que você tenha aproveitado bastante essa aula. Deixe aqui nos comentários se restou alguma dúvida sobre esse assunto ou uma sugestão para um próximo vídeo. Não deixe de acompanhar todos os vídeos da playlist Classes de Palavras. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e não deixe de baixar a apostila com as